Olá, gente, tudo bem? Me chamo Rafael Silveira e vou estar aqui ministrando esse workshop que é do vinil ao stream. Como as transformações tecnológicas modificaram a forma como consumimos músicas hoje, né? Sou formado em Ciências Sociais, mestre em Comunicação pela Universidade Federal do Ceará. Também sou pesquisador do Laboratório das Artes e das Juventudes e também atuo como DJ, né? Então, desde a minha graduação eu trabalho e pesquiso a identidade do DJ e como isso se modificou durante os anos, especificamente na cidade de Fortaleza, e também como é o processo de construção das suas trajetórias enquanto artista do lazer. Bom, e sempre esteve na minha pesquisa a questão relacionada sobre as mudanças das mídias musicais, né? Especialmente para o DJ que trabalha com música, né? E todos outros artistas que trabalham com músicas também passam por esse processo de modificação e como isso interfere no seu trabalho de uma forma geral. E esse workshop eu vou falar um pouco, basicamente, sobre como o próprio título diz, né, sobre como as transformações tecnológicas, ou seja, a evolução tecnológica modificou como consumimos músicas hoje, né, especialmente hoje por conta desse momento de isolamento social e acarretado por conta da pandemia do novo coronavírus e tudo isso modificou como de alguma forma ou de algum nível como consumimos, né? Bom, esse workshop vai ter 3 momentos, né? Três partes que vão ser, primeiro, uma breve apresentação sobre a concepção da música de uma forma mais ampla, né, de uma forma mais, digamos assim, antropológica, mais específica e sociologicamente falando. O segundo momento, eu vou falar sobre as mídias em si, né, especificar as suas configurações técnicas, né, de uma forma bem rápida, né. E o terceiro momento falando sobre essa reflexão propriamente dita, de como essas coisas e de como tudo isso aconteceu e o porquê delas, né? Então, o primeiro momento que a gente pode entender de um âmbito dentro de uma concepção mais histórica e sociologicamente falando, a música ela sempre esteve nos seus momentos, em momentos ritualísticos, né? Seja no contexto religioso, seja nos momentos de festividade, enfim, a música sempre esteve nesses momentos. Porém, o seu consumo só poderia ser naquele momento, no ato em si, ao vivo. Obviamente, no final no século XIX ainda não haviam tecnologias de gravação, de captação, nem de gravação, nem de armazenamento, muito menos de difusão da música, né? De uma forma geral, né? Não especificamente a música em si, mas coisas sonoras, né? Então, em 1877, o Thomas Edison começa a desenvolver uma tecnologia de gravação, né, de captação e de gravação através de uma agulha que riscava um cilindro de cera, né? E criava-se sulcos, né, que percorria todo o cilindro, e aí esse cilindro se tornaria ser a primeira mídia sonora da humanidade, né? E esse aparelho também ele tinha um diafragma que ampliava esse som gravado por esse cilindro e que dava uma amplitude e que era audível, né? E aí depois, com o surgimento das tecnologias das pesquisas relacionadas à rádio, né? Isso começou a se transformar em algo possível, né? Não só a gravação, como a difusão, né? De uma forma geral. A junção desses dois mecanismos tecnológicos, ou seja, o de gravação e o de transmissão,
fez com que a música entrasse numa outra experiência possível em larga escala, né? Mesmo sabendo das dificuldades de acesso a esse tipo de equipamentos tecnológicos, né, de recepção, de gravação, né, e de reprodução, né? E aqui se inicia o processo de transformação do rádio em um equipamento doméstico, né? Não só pela questão do acesso a essa tecnologia, do conhecimento, do descobrimento dessa tecnologia, mas também do seu barateamento para consumo doméstico, né? Ele começa a compor o cenário doméstico, o cenário do lar, o cenário privado. E a partir desse momento, a música e a sonoridade gravada começa a compor o contexto doméstico propriamente dito, né? Em 1888, surge o primeiro disco de 78 rotações. Ainda não é o disco de vinil, é um disco basicamente de cera, só que achatado, e ele era reproduzido por um gramafone, né? E aí, com o tempo, a gente percebe que a indústria começou a surgir indústria, né? Grandes conglomerados, grandes empresas tecnológicas e de pesquisas que se especificavam em todo o processo da música, desde a gravação até a sua reprodução doméstica no lar, né? E com isso surgiu as pesquisas de buscar matéria-prima mais barata e acessível, e se chegou finalmente no plástico, no PVC, ou no que a gente chama de vinil, né? Uma matéria-prima barata, que relativamente acessível e em escala global, né? E aí eu chamo a atenção para uma coisa. Nesse momento, há uma questão importante: a desassociação entre espaço-tempo da música. Ela significa que ela saiu do ambiente dos rituais. Consumir músicas deixou de ser única e exclusivamente estar nos ambientes ritualísticos e passa, ou seja, coletivo, público, e passa a ser dentro do âmbito privado, dentro do âmbito doméstico de casa, né? E aí ele entra dentro de uma outra ritualização. Aí começa-se a perceber a música dentro do processo de ritualização da apreciação da música, né? Isso, obviamente, dentro do contexto de aparato tecnológico disponível para aquele momento que não era acessível, né, em termos financeiros, e nem acessível no sentido de possibilidades de compra, né? E aí podemos dizer que nesse período começa a surgir de forma mais objetiva as empresas e os conglomerados, como eu falei, que se dedicavam à música, né? De todo o aparato possível e necessário para produzir música, né? De uma forma geral. E aí o que a gente chama de indústria fonográfica, que é o que vai percorrer toda a nossa discussão, é o seguinte: pequenos grupos de pessoas que detêm grande poder, tanto de capital quanto de matéria-prima, que conseguem dar conta e que dominam toda a cadeia de produção da música, desde a sua criação, que significa a busca por artistas, patrocínios, né, e passando pela produção, que basicamente seria da gravação em si, né, da produção do material, da produção do fonograma, pela distribuição, que seria basicamente a logística, né, e aí nesse momento ela ainda estava dentro do âmbito físico, né, e hoje ainda continua tendo essa distribuição, só que em ambiente virtual, e a divulgação, obviamente, que seria a divulgação desse artista, do lançamento desse artista, ou seja, artista ou banda, seja que for, né? Com o surgimento dessa indústria, né, a gente entra para a segunda parte do nosso workshop, que é as mídias em si, né? E o primeiro delas, né, como eu já tinha falado que
o disco de 78 rotações foi um antecessor do vinil, agora chegou a hora do vinil, que é um long play, né, ou LP também pode ser dito assim, que tem um padrão de duração de 33 rotações por minuto e foi desenvolvido pela Columbia Records em 1948, né? É bom que a gente deixe claro aqui que esse processo tanto um processo de descobrimento de novos meios de mídia e de reprodução, e que essas empresas, né, esses grandes conglomerados, eles definiram, né, esses padrões que foram seguidos posteriormente pelas outras gravadoras, isso de uma forma em escala global, né? Definições de matéria-prima, ou seja, as definições técnicas do vinil, de como ele deveria ser prensado, tamanho, espessura, tudo isso foi colocado isso em uma cadeia global de produção, né? Então, havia esse domínio dessas primeiras empresas nesses formatos, né? E de como a indústria iria se comportar e produzir suas matérias, né? E aí, entre 1950 e 1960, a RCA e a CBS dominavam, disputavam esses processos de produção e essas configurações de música que a gente tem hoje. A RCA apresentava um compacto disco gravado em 45 rotações, que em média cabem 2, 3 músicas, né? E a CBS começou a conceber um formato que hoje a gente tem como um padrão musical, que é o chamado álbum, que seria um disco gravado maior, de 40 a 45 minutos, em que haviam músicas de 3 a 4 minutos, que durariam em torno de 40 e 45 minutos, com capa, com informações sobre letra, informações técnicas, ficha técnica, né? E uma arte, uma concepção de arte, né? Uma apresentação, uma capa, né? E esse formato é que ficou e que vingou para a indústria, né? E aí depois, com o surgimento de outras tecnologias, surge o cartucho, que é também conhecido como estéreo 8, que seria basicamente um antecessor da fita cassete, que ela foi concebida para ser a primeira mídia portátil, e que poderia ser consumida de forma em movimento, né, no carro, né? Ela foi concebida para estar em carros, em rádios de carro, né? E isso, nesse primeiro momento, é que surge a mídia, uma mídia que é consumida em movimento, para além do rádio, né, obviamente. E aí chega o momento da fita cassete, que a gente já conhece, né, que é o surgimento e o desenvolvimento da fita magnética, né, para gravação de áudio, e foi em 1963, e criado pela Philips, né, e com o tempo a tecnologia de gravação e de reprodução dessas fitas foi aperfeiçoando com o tempo, e cada vez mais populares, né? Porque é também matéria-prima barata, é basicamente plástico e fita magnética e rolinhos de fita magnética, né? E de dois lados, poderiam ser gravados de dois lados, né? E aí, com o tempo, isso se tornou uma forma muito mais fácil de você manipular, de você carregar, né? E aí, com o tempo, a Sony lança o Walkman. O Walkman foi o primeiro aparelho de reprodutor portátil de fita cassete, né? Foi lançado no Japão pela Sony, em que dava autonomia do indivíduo de carregar sua música e de ouvi-la quando quiser, né? E isso é um momento que ampliou o conceito de liberdade musical no seu sentido mais claro,
fora do lar, né? Fora do ambiente doméstico, né? Então isso foi um grande avanço nesse sentido de consumir música fora do lar em movimento, né? Com o tempo surge o CD. A Philips e a Sony tinham pesquisas independentes sobre esse CD, né? Mas eles lançaram em 82, em conjunto, um formato, um padrão de mídia chamado CD, que também seria de plástico, em 82. Isso foi lançado mundialmente, também juntamente com o seu reprodutor, o seu leitor de CD, né? Que foi um Sony CDP 101, né? E aí no Brasil isso chegou só em 87, né? E pouco tempo depois surgiu, a Sony lança o Discman, que seria uma evolução do Walkman, só que seria um reprodutor de CD prático, né, e móvel, né? E isso significa também que toda essa história que a gente está falando aqui é que uma coisa não exclui a outra, muito embora a indústria fonográfica, a indústria musical imponha essa sobreposição de mídias, né? Obviamente pelas qualidades que elas, pelos seus atributos positivos que elas carregam, mas elas não são eliminadas em sua totalidade, né? Então, a fita cassete, ela correu ao mesmo tempo do vinil, né? E isso no decorrer da história até nos dias de hoje, né? Para a gente ter uma noção disso também, né? E aí, nesse momento, paralelamente, nesse período, ou seja, já no final, começo dos anos 90, paralelamente a isso, tem a popularização dos computadores pessoais com gravadores, com leitores e gravadores de CD. E aí o CD começou a ter outra utilidade, não só de audição, mas também de gravação de dados, né? Os backups, os chamados backups, né? Então, ele tinha uma certa facilidade, porque carregava 700 megabytes de informação, né? Em alta fidelidade, né? E de uma forma muito prática, né? É nesse momento que a gente chega no processo de pirataria, especificamente sobre a história do arquivo MP3, né? A junção desses dois equipamentos, o CD e o computador pessoal com leitores, deu a possibilidade desse usuário de acesso à internet copiar esses discos e passar isso internet afora e vagar pelo mundo e distribuir de uma forma global e de uma forma sem precedentes na história, né? E essa união surgiu, deu um pulo gigantesco na pirataria, né? E aí nesse momento também a pirataria ela surge também pelo MP3 de ser um arquivo de áudio extremamente leve, né? Naquela época você ainda não havia de uma forma ampla internet banda larga, né? As pessoas se comunicavam basicamente com internet discada, então era um arquivo muito fácil de ser transmitido numa internet de baixa velocidade. E nesse momento também surge softwares que seriam especificamente para essa divulgação e transmissão e compartilhamento desses arquivos, né? Que com tecnologia de compartilhamento P2P, que via torrent. Então a gente tinha muitos softwares que faziam esse papel de distribuição ilegal e até legal também, em algum contexto da música, né? E aí especificamente o MP3 em si, ele foi um formato criado na Alemanha em 1983, em que ele tinha uma configuração de atuação que ele, ao mesmo tempo que ele tinha uma qualidade um pouco baixa em relação
ao CD, ele é extremamente leve, né, em 3, 4 megabytes, se uma música de 3 minutos, e tinha uma facilidade muito grande de disseminação, né, de compartilhamento, de reprodução, né, desse arquivo, né. E aí, muito embora ele não tivesse uma qualidade muito boa, fiel ao CD, ele foi extremamente popular por conta dessa disseminação e dessa facilidade que os programas traziam, né? Como tipo o Torrent, Kazaa, Napster, né? Nesse momento também a gente tem que entender também que havia também o processo de compra legal dos arquivos das músicas em si, né? Obviamente, só de uma forma exponencialmente menor em relação à pirataria, né? Por uma questão mesmo objetiva, né? E a indústria fonográfica, ela teve muita dificuldade, e até hoje ela tem essa dificuldade, de ter o controle, até porque ela não tem como controlar quem reproduz a música, quem passa a música. Então, assim, nesse momento, a indústria fonográfica caiu em uma crise em que ela não tinha mais o domínio da disseminação, o domínio da distribuição de suas músicas, né? Por isso o seu prejuízo naquele período, né? Havia também, obviamente, as compras, mas eram infinitamente menores em relação à transferência de música ilegal, né? A partir desses programas e com acesso a esse computadores, né? Nesse momento também surgem os primeiros reprodutores de MP3 portáteis, né? Isso em 1990, por aí, né? Final dos anos 90, 98, 99, começa a surgir os primeiros reprodutores de MP3 que tinham várias funções, né? Alguns reproduziam vídeo, outros reproduziam só os arquivos em si, outros tinham rádio, mas essencialmente reproduziam o arquivo MP3. Em 2001, a Apple lança o iPod. O iPod não foi o primeiro reprodutor de MP3, mas ele foi o primeiro reprodutor em que tinha carregado com ele uma alta capacidade de armazenamento e, consequentemente, uma alta tecnologia, né? E isso fez também com que a indústria investisse em lojas de venda de música, né? Tanto em seu formato individual, ou seja, você comprar uma música, né, fora do álbum, né, ou o álbum de uma forma completa, né? Então, havia esse processo também da indústria tentar recuperar as suas perdas por conta dessa disseminação, né? E aí a gente vai percebendo durante o tempo que as mídias que vão surgindo depois do computador, elas não têm mais uma única função. O CD não tem mais uma única função. E o pendrive, por exemplo, ele não tem, embora ele seja um arquivo, ele seja um dispositivo tecnológico e voltado para o computador, ele também foi utilizado como mídia musical, né? Então ele era usado não só para guardar documentos, fazer backups, mas também de reprodutor, também com a mídia que carregava música, né? Nesse período, já nos anos 2000, né, você tinha uma popularização das portas USB nos dispositivos domésticos, sejam eles equipamentos de som, televisões e todos equipamentos de rádio automotivo. Então você tinha uma certa popularização e por conta disso ele virou um grande coringa, porque ele sempre poderia se conectar com vários outros equipamentos com porta USB, né? Então, isso ele surge basicamente nos anos 2000, ainda com poucos megabytes, ainda com pouca capacidade, mas que hoje já está na casa dos gigabytes, e enfim, né? E hoje, chegando mais contemporaneamente falando,
a gente tem um movimento do streaming, né, a indústria do streaming, ela é essencialmente online, né, o streaming é uma forma de distribuição sob demanda, né, na qual dá direito a acesso ao consumo de um determinado tipo de conteúdo. Hoje nós temos streaming para tudo, né, desde músicas, passando por filmes, passando por livros, passando por jogos, passando por quaisquer produtos digitais, né? E todos eles têm suas plataformas de assinatura, né? Aqui não se fala mais de baixar ou de comprar músicas, mas sim de uma assinatura, de um acesso temporário de uma biblioteca incrivelmente vasta e incrivelmente acessível a qualquer hora. Isso seja musicalmente, seja de filmes, e isso deu uma experiência de conteúdo e uma experiência de consumo nunca antes vista, porque a qualidade técnica das mídias, né, dos arquivos, enfim, da música e dos produtos, eram de alta definição, né? Então, você tem um acesso a uma biblioteca incrivelmente grande, mundial, acessível ao mundo inteiro, e de uma qualidade surpreendente dentro da sua totalidade de músicas em que ela carrega, né? E aí, por funcionar sob demanda, ou seja, eu não preciso mais baixar, ir atrás e baixar esse arquivo, essa música, né? Ele precisa, ao mesmo tempo, ele precisa ter um acesso contínuo à internet, né? E de uma internet relativamente estável, seja ela móvel, ou seja, pelo 4G, 5G, ou a internet fixa mesmo, doméstica, né? E aí a gente chega no momento um paradigma que se chama o paradigma da pós-posse, em que a materialidade do consumo ela não existe, o que há um consumo de produtos específicos e que esses produtos eles geram uma possibilidade de consumir muitos outros conteúdos, como por exemplo o smartphone, né? A materialidade do consumo existe, o smartphone, o celular, a televisão, o relógio inteligente, mas a música, ela perde a música e tudo que envolve o streaming perde essa materialidade. Então, essa desmaterialização gerou um sentimento de perda no senso da propriedade da relação com o produto. Eu não sou mais dono do produto, eu não sou mais dono do álbum do artista ou da banda específica. Eu tenho acesso ao consumo em uma plataforma. E esse consumo a essa plataforma vai ser limitado ou não conforme as regras de cada plataforma dessa, né? E aí nesse momento a propriedade, o sentimento de propriedade não vai estar mais na materialidade, ela vai estar a propriedade vai estar no momento do serviço, do acesso ao serviço, do acesso a ter acesso ao consumo, né? Bom, aqui a gente chega no nosso terceiro e último momento, que é sobre o processo reflexivo e pegando um pouco sobre essa história, né, que a gente resgatou e trazendo isso para uma reflexão de hoje e o nosso cotidiano, né? E aí o que fica claro de tudo isso é que o movimento da indústria musical ela tem a ver paralelamente com o desenvolvimento das tecnologias, em que grandes conglomerados, empresas, elas detêm esse poder de buscar meios mais baratos, meios mais práticos para ela de fazer essa difusão dessa música, né? E aí ela também, por ela ser dona dessa tecnologia, ela dita as normas, os parâmetros e tudo que deve ser seguido por todos os fabricantes, por todas as gravadoras no mundo afora. Isso de uma escala global e massificada, né?
E aí, por exemplo, no streaming, a reprodução das músicas deixou de ser uma ação baseada totalmente na materialidade, né? E ela passa a ser um serviço de acesso ao conteúdo, né? Isto é, o direito, ou seja, o direito de conhecer e consumir consumir um determinado conteúdo dentro da sua plataforma, ou seja, as plataformas de stream musical, Spotify, Deezer, YouTube, todas elas têm uma ampla biblioteca, cada uma com suas especificidades técnicas e de mercado, mas todas exigem que você consuma tudo na sua plataforma, né? Independente se é no smartphone, no computador, no tablet, não interessa. O que interessa é que você esteja dentro dessa plataforma consumindo e ouvindo música, né? Esse streaming, ele só foi realmente colocado isso de uma forma escalonada globalmente com o desenvolvimento da computação em nuvem, né? Que é uma metodologia na qual as organizações podem organizar e hospedar suas informações, seu conteúdo, seus sistemas, seu hardware e toda a sua infraestrutura em ambiente 100% conectado à internet através de provedores, né? E isso permite um acesso virtual de todos os dados ali armazenados, né? Quando você tem acesso você assina uma plataforma de streaming, você tem acesso a todo o catálogo que ela oferece, né? E isso você usufrui dentro do que ela te coloca como possível, se você paga ou se você é um usuário gratuito, né? Então, esse conteúdo total, essa totalidade de informações que a internet gera, isso cria uma totalidade de conhecimento e de conteúdo 100% online e onipresente, a qualquer momento, em qualquer dispositivo com acesso à internet, né? Então, isso cria esse momento total em que você tem acesso a todas as músicas a qualquer hora, a qualquer momento, né? E aí, isso gera, e essa computação em nuvem, gera também outros processos, né? Não só facilita o streaming, mas também facilita a comunicação, né? E também, por exemplo, nas redes sociais, né? E aí, como eu já citei, a indústria fonográfica também sempre passou por altos e baixos, né? Lutando para diminuir diminuição dos seus prejuízos, né, em relação à pirataria e o acesso descontrolado, ilegal e não oficial, né, dos seus fonogramas, né, das suas músicas, ou seja, porque eles têm um domínio daquilo que vai ser reproduzido, né? Isso essas crises é uma própria característica do capitalismo, né? Essas crises cíclicas, né, de altos e baixos, de crises, de revisitações, remodelações, reconceitualizações de produtos, né? Então, ela sempre está nesse processo de busca por novos materiais para serem consumidos, transformados em produtos e para serem consumidos de uma forma geral, né? E aí, nesse momento, o principal inimigo da indústria é a pirataria, né? Ainda a pirataria, ela tem um certo nível, muito embora tenha essa relativa facilidade e democratização a esse conteúdo. Eu digo relativa democratização porque, muito embora você tenha um acesso muito relativamente fácil dessa informação, desse conteúdo, você precisa de um smartphone, você precisa de um acesso contínuo à internet, você precisa ter uma internet minimamente de boa qualidade para você ter acesso à plataforma. E estamos no Brasil, ou seja, acesso à tecnologia, acesso à banda larga, acesso a
a itens básicos ainda não foram supridos, né? Então, assim, por isso que é relativo, né? Não só pela o acesso ao smartphone sim, mas o acesso a essas músicas, ao stream de uma forma geral, né? E por isso que é uma relativa democratização, essa relativa democratização também fez com que diminuísse a pirataria de uma forma mais geral, né? Você tem um acesso muito mais facilitado, não burocrático, né, de toda essa biblioteca. Isso ajudou com que as pessoas deixassem de ir buscar na internet sites, plataformas, programas de compartilhamento, né? E além disso, você tem nos streams você tem uma qualidade muito boa desse tipo de conteúdo, né? Então isso ajuda muito as pessoas a deixarem de buscar em sites na internet o seu conteúdo, né? O acesso a essas plataformas também, elas podem acontecer de duas formas, ou gratuitamente, com anúncios e limitações, ou de uma forma paga, com um valor módico de R$16, né? Por isso que também é relativo, né? R$16 ainda é um valor que tem que ser pago para você ter acesso completo e ter uma experiência de consumo total, né? Nesse passo, a facilidade de acesso às plataformas fez com que os artistas possam ter uma maior capilaridade e um maior campo de atuação e de audição pelo mundo afora, né? Já que não há uma limitação logística física de distribuição de CDs, de distribuição de fonogramas propriamente dito, né? E aí ao mesmo tempo, esses artistas eles recebem pelo esse consumo, ele é legal, né? Por cada reprodução, por mais que você tenha um acesso, isso é um grande ponto positivo, é que você tem um acesso muito maior e você tem legalmente uma distribuição organizada, baseada pelo que as gravadoras disponibilizam, né? E os direitos autorais, os direitos de reprodução, eles são repassados aos artistas, né? Pelo menos o que a gente acha que acontece, o que eles dizem, né? E aí eles cobram, né? O valor a metragem que se paga é por play, ou seja, por reprodução, por execução. E cada reprodução varia entre 0,05 centavos a 0,007 centavos, né? Então, e aí os artistas se queixam muito, as gravadoras se queixam muito porque recebem muito pouco. Mas ao mesmo tempo você tem uma grande possibilidade de acesso em larga escala. Então, tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens. Isso depende muito de qual olhar você está tomando, né? De qual posição você tá partindo, né? Com o tempo também, esses acessos a essas redes, às plataformas, ao stream, também foi um processo de evolução dos mecanismos de monitoramento dessa reprodução. As redes sociais, elas também fazem parte dessa computação em nuvem, né? Basicamente, tudo que envolve tecnologias hoje de armazenamento, de entretenimento, de trabalho, tudo é baseado em nuvem, né? Então, as redes sociais, elas também criam mecanismos, ferramentas, softwares, códigos, né? E o que hoje a gente chama de algoritmos, que conseguem fazer o monitoramento desse conteúdo que é colocado nas suas redes sociais, né? Pelas suas políticas de privacidade, né? Seja para prevenir contra abusos de poder, exposição indiscriminada, né? Uma série de outros fatores, além das questões de direitos autorais, essas ferramentas que são baseadas em tecnologia de inteligência artificial, para fazer esse monitoramento do que está sendo
do que está sendo enviado para as suas redes sociais e disseminado pela internet, né? E com o tempo isso foi sendo cada vez mais automático, né? Você tem programas para isso, você tem softwares para isso, para fazer esse processo. E cada vez mais a indústria fonográfica se arma desses meios para fazer o monitoramento de quem está reproduzindo as suas músicas nas redes sociais, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no YouTube, seja em qualquer outras plataformas, né? Então é isso, gente. Agradeço pela oportunidade, agradeço aqui ao Centro Cultural Belchior pela oportunidade de expor um pouco do que eu trabalho, do que eu discuto nas minhas redes sociais, no meu Instagram e tal. E é isso. Eu agradeço e até mais. Tchau, tchau.